Então, hoje, a gente vai dar continuação à nossa série de mensagens Reaja. E o tema de hoje é frieza espiritual. Então, olha que bonitinho, né, aquele emoji. Mas não tem nada de bonitinho esse tema, porque, infelizmente, é algo que nós temos lutado, é algo que já acontece, é algo que é tentador para todos nós cristãos. Infelizmente, a gente passa por isso, ou constantemente, se a gente não cuida, ou pelo menos uma vez na nossa vida. Então, para a gente começar, para a gente conseguir ilustrar, eu trouxe um desenho infantil e tal, mas é bem legal para ilustrar. Tá pronto, Carolzinha? Tá? Carolzinha vai pôr para a gente. Então, é um desenho bem infantil, mas que a gente consegue entender bastante coisa se a gente olhar com esse olhar para mais espiritual, né? Então, eu vou falar rapidinho aqui com vocês sobre a causa da frieza. Então, ela pode ser de várias maneiras, mas práticas pecaminosas, decepções com lideranças religiosas, falta de contato sadio com o ensino das Escrituras, excesso de trabalho, consumo exacerbado de conteúdo negativo, negligência da comunhão com Deus, e entre outros. Por que eu trouxe esse desenho? Então, se a gente for dividindo ele por partes, começa ali as criancinhas e eles estão explicando. Então, eles estão estocando alimento ali para o inverno, porque ia chegar o inverno. Depois tem aquelas raposinhas do mal que vão tentar contra eles. Então, tenta jogar a pinha, tenta machucar, e aí eles nem ligam, porque aquilo não estava fazendo sentido, eles não estavam prestando atenção no que aqueles inimigos queriam fazer contra eles. Então, o que eles fizeram? Eles ressignificaram o que aqueles carinhas do mal fizeram com ele. E aí a gente vai, durante a ministração, conversando mais sobre isso. Então, vamos para a gente tentar entender um pouco. Porque quando fala, frieza espiritual, a gente não consegue entender direito. Tá bom, frieza, você fica frio, né? Você fala, mas tá bom. Só que como é que eu vou entender isso? Então, eu trouxe algumas palavras semelhantes ao que é frieza. Então, é desprezo, indiferença, depreciação, desamor, desapreço, descaso e desconsideração. Vamos abrir lá em Mateus 25, do 1 ao 23. Então, vou lendo aqui. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. Uma pausa. Que é insensata? É aquele que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. Vamos voltar para o texto. E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor,
abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, vamos entender um ponto importante. A frieza espiritual é um pecado. Já começa aí. Então, vamos pelas palavras. Eu desprezar, eu me sentir indiferente, eu não ter amor, eu não considerar as coisas do Senhor principalmente, porque a única prioridade da nossa vida é buscar ao Senhor. Então, se eu tenho essas atitudes, eu estou em frieza espiritual. E isso é um pecado. Então, a gente tem que cuidar e zelar para que isso não permaneça na nossa vida. Então, vamos pensar aqui com o versículo que a gente leu. Se a gente não cuida e se a gente não zela pelo nosso momento de intimidade com Deus, o momento de ler a Bíblia, orar, jejuar, estar na igreja em comunhão e servindo ao Senhor, sabe aquela hora que eles estão explicando, a gente tem que estocar comida, porque o inverno vai chegar, e aí eles estão explicando, sabe essa parte do desenho? É a mesma coisa. O momento da gente estar em muita intimidade com Deus não é para o momento de, quando eu estiver super feliz, quando eu estiver com muito dinheiro, quando eu estiver muito bem, quando eu estiver com saúde. Esse momento, você só vai estar assim porque você vai estar com Jesus. Porque isso só vai durar se você estiver com Jesus, esses momentos de alegria. Mas principalmente o relacionamento é quando você está sentindo dificuldade, quando você está doente. Sabe por quê? Porque aí você vai ter essa base, você vai encontrar satisfação e alegria que excede todo entendimento nesses momentos de dificuldade. Então, não é só, eu não devo procurar só no momento de dificuldade, porque aí nesse momento vai ser muito mais difícil para mim. Porque pensa comigo, vamos colocar num trabalho que é mais fácil a gente pensar. Eu preciso de dinheiro, eu fiquei doente, eu preciso pagar um médico muito caro, R$10.000. E ele chega para mim e fala assim, você tem que pagar esse médico semana que vem. Só que eu não tenho emprego, eu nunca trabalhei. E aí, eu não juntei dinheiro, como é que eu vou pagar esses R$10.000? Eu não vou conseguir em uma semana pedir um empréstimo para o banco. Ninguém vai confiar em mim para emprestar dinheiro, porque eu não trabalho, então ninguém vai emprestar dinheiro para mim. Só que pensa comigo, se eu trabalhei durante esses meses, durante esses anos, e eu juntei esse dinheiro em um momento de necessidade, como esse que eu exemplifiquei, eu vou ter o dinheiro para pagar esse meu médico, correto? É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Quando a gente mais precisa, a gente precisa ter essa reserva, entre aspas, é esse lugar para voltar e encontrar força e alegria em momentos muito complicados na nossa vida. E aí, vamos falar sobre primeiro amor. Quem conhece o primeiro amor? Quem já viveu? Levanta a mão, gente. Nossa! Aê, que lindos! É isso. Primeiro amor, aquela coisa intensa que você vive com Deus, aquela paixão. Você olha e fala assim, meu Deus, eu quero Deus. Você acorda pensando em Deus, você almoça, fala, meu Deus, eu quero Deus, eu não quero comer, eu quero ler a Bíblia, eu quero jejuar. Não, eu vou jejuar 30 anos. Não vou comer mais pão, não vou mais comer, sei lá, você começa a fazer uns jejuns mó louco, porque você fala assim, não, porque eu amo Jesus e Ele merece tudo que eu tenho na minha vida. Então eu vou passar o dia na igreja, eu vou cantar, vou limpar o chão, vou na mídia, vou em tudo. É aquele momento, você está doidão, você fala assim, meu Deus. Só que é como se fosse uma adrenalina o primeiro amor. Quem concorda comigo? Que é como se fosse uma adrenalina. Tipo, não vai durar 30 anos esse primeiro amor.
se você não mantiver esse primeiro amor. Mas vamos pensar numa pessoa que acabou de viver ele. Pode durar 1 mês, 1 semana, depende da pessoa. Pode durar 6 meses, 1 ano. Mas, com o tempo, essa chama vai se apagar. Porque a pessoa, às vezes, não vai continuar mantendo essa chama. E aí, o período de adrenalina diminui. Aquele fogo já não é mais igual. E aí, eu estou em um estado mais tranquilo com Deus. Então, assim, Deus ele está se mostrando para mim de outras maneiras. Então, antes, quando ele se mostrava intensamente, ele me dava a palavra de conhecimento, profecia para eu entregar para as pessoas 24 horas. Agora ele está me organizando e me discipulando de uma outra maneira. Porque Deus, ele não age da mesma maneira. Todo mundo concorda? E quem ainda não concorda, estou contando para vocês que Deus não age da mesma maneira. A gente não pode colocar Deus numa caixinha. Não tem como. Não tem como falar, Deus, você vai aparecer para mim desse jeito aqui, ó, para uma pomba colorida que tem olho de glitter e canta Hosana. Não, não vai ser assim. Esse vai ser talvez o último jeito que ele vai se mostrar para você. Não é que é impossível, mas ele se mostra de outras maneiras para mostrar que é ele quem é soberano, é ele quem é o Pai, ele é quem dirige a nossa vida. Então, ele não vai se caber nos nossos padrões, porque ele é perfeito, ele é o melhor que existe. Ele consegue nos surpreender a cada dia, até nas menores situações. Então, tá bom. Então, adrenalina, tal, aí diminuiu essa adrenalina. O que será que vai acontecer? A gente vai pensar, putz, Deus não está mais aqui do mesmo jeito, não. Acho que Deus, sei lá, ele deu uma afastada, ele está muito quieto, ele não está falando igual ele estava falando antes. Não sei não, acho que ele deu um tempo comigo aí, não sei. Aí você já começa a criar um monte de paranoia na sua cabeça. Que a gente cria, né, gente? A gente cria as fixes na nossa cabeça. Os jovens sabem, né? Também sei porque eu sou jovem. Mas criou as fixes na nossa cabeça. Aí fala, então Deus ele se apartou de mim, ele não está mais do mesmo jeito, ele não me ama mais, ele não gosta mais de mim, ele não quer mais ficar comigo. Então tá bom. E aí você vai colocando na sua cabeça, você vai colocando essas mentiras. E aí sabe o que acontece automaticamente? Você vai se afastando de Deus. Então, o tanto que você lia de Bíblia, 3 vezes por dia você lia. Agora você já está lendo uma. Já não é mais daquele jeito. Eu jejuava, mas agora você está jejuando 1 vez a cada 3 meses. Eu orava, sabe, por todos os meus amigos. Agora você só está orando por você. E aí, a gente começa a olhar. Se Deus parou um pouco de mexer e de se mover da maneira que a gente achava que era o certo, a gente acha que Deus está diferente, que Ele está se afastando. Então, a gente se afasta, porque a gente colocou essa mentira na nossa cabeça. E aí, quando você vai olhar a situação, na verdade, o Senhor sempre esteve ao seu lado. Foi você que saiu do lado dele. Difícil, né? Então, alguns pontinhos aqui para vocês pensarem comigo, tá? Quando a adrenalina baixa, aí você começa a fazer o que você precisa fazer mecanicamente. Então, são pontos, tá bom, a adrenalina baixou, tal, e aí, quando você está no estado de frieza, é isso que você começa a fazer. Nós começamos a fazer, eu vou me colocar nessa, porque é algo em que nós, cristãos, nós lutamos para não viver, e às vezes nós estamos vivendo isso agora. E se a gente não conversa sobre, mais difícil vai ser voltar para o Senhor. Então, é muito mais fácil a gente curar uma doença quando ela está no começo, do que quando ela já está lá na sua fase terminal.
Então, quando eu estou nesse período de frieza, eu faço o que eu preciso fazer mecanicamente. Então, eu venho na igreja só porque eu tenho que cumprir uma escala. Eu leio a Bíblia só porque eu tenho que falar que eu leio a Bíblia para... minha consciência está limpa, pelo menos eu li a Bíblia. Não, pelo menos eu orei antes de dormir. Pelo menos eu orei antes de comer. Aí você não... Mas aí tem outro ponto. Você não tem vontade de orar ou ler a Bíblia. Então você pode até orar e ler, mas você faz de qualquer jeito. Já não é mais com aquele amor de buscar o que você... Algo novo de Deus. Você não sente emoção ao louvar ou adorar a Deus. Então você está aqui no culto, está um louvor lindo, o pessoal se preparou, eles se consagraram, mas você não sente emoção. Você não levanta seu braço, você não fala o quanto você ama Jesus, você não fala que Ele é soberano, não fala coisas boas para Ele, porque não tem mais graça. Você está naquele estado de, tanto faz. Estou só aqui para cumprir, porque minha mãe me obrigou a vir aqui. Não é mais por amor. Você sabe que até pode amar a Deus, mas você não consegue senti-lo. Então, é o que a gente falou ali no começo sobre as emoções, sobre sentir intensamente o Senhor. Então, você não sente aquele arrepio, você não sente aquela vontade de orar pelas pessoas. Você só está ali de qualquer jeito mesmo. Aí você começa a se sentir atraído pelas coisas do mundo. Aí aqui já é um nível mais complicado, porque aí você já está cada vez mais imerso nessa lama de frieza. Você olha para as coisas do mundo e você fala, eu quero isso. Nossa, eu quero muito dançar aquela dancinha do TikTok. Fazer aqueles passinhos do TikTok. Porque eu vou falar uma coisa que é leve, né? Até que é leve. Vocês não acham? Ou não, né? Depende da dancinha que você está dançando. Aí, ou você começa... eu tenho vontade agora de assistir uma pornografia. Eu tenho vontade agora de sair e beijar todo mundo. Eu tenho vontade agora de beber, usar droga. Isso começa a te gerar uma vontade de fazer. Porque você está frio no seu relacionamento com o Senhor. Você quer ser como todos aqueles que não conhecem a Deus. Você não precisa nem falar nada, né? Você começa a perder o temor. O que é temor? Respeito. Você começa a perder o respeito a Deus e a negligenciar o seu lar. Tudo que tem a ver com fé cansa. Então vamos lá. Se eu tenho que agir pela fé, que é quase, vou mirar ali. Não, eu estou doente agora, mas eu sei que o Senhor pode me curar. Eu tenho que forçar muito a minha mente a olhar com outros olhos. Porque se eu olhar com o olhar natural, eu não vou conseguir. E é muito mais fácil olhar com o olhar natural. Que eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo que o Eric está aqui e tal, estou vendo que o meu amigo aqui está aqui, mas eu não estou vendo com o olhar espiritual. Então, como que eu posso olhar com o olhar espiritual? Não, eu vejo um Eric e aí Deus me mostra o destino dele. Eu vejo que ele é um homem que vai ser muito usado por Deus, ele é instrumento. E aí, muitas coisas que o Senhor tem ministrado na vida do Eric durante esse tempo, ele mostra para mim. Então, agora eu não olho para as pessoas com o olhar natural, eu olho com o olhar espiritual. Só que, quando você está em um tempo de frieza, dá preguiça olhar com esse olhar. Então, eu não... nossa, mó difícil, né? Ter que pensar que eu vou ficar curada. Nossa, putz, muito difícil. Não, muito difícil pensar que eu vou conseguir pagar essa conta aqui. Não, muito difícil que eu vou conseguir passar nessa prova, nessa escola, que é muito difícil. Não, você tem que fazer muito esforço. Porque você tem que matar a sua carne para viver pelo Espírito. E isso é difícil. E aí, você fica com preguiça e não faz mais. Você lamenta não sentir a presença de Deus, mas você não tem nem força para buscá-lo. Então você quer
a presença de Deus. Você sente, você fala assim, eu sei, eu quero, eu preciso. Mas você fala, nossa, que preguiça, muito difícil. Então, o nosso relacionamento com Deus não é para esse tempo de alegria, não é para o tempo de caos, mas é para a gente fortalecer esse relacionamento durante o tempo de alegria, para no inverno, na frieza que tentar vir sobre nós, nós vencermos com satisfação, com uma base sólida no nosso relacionamento com o Senhor. Então, a frieza entra quando permitimos que o amor não seja mais a prioridade do nosso relacionamento com Deus. Mas vamos falar de coisas boas agora, gente. Que é bom, né? Esperança. Então, qual que é o contrário de frieza espiritual? Vamos falar do contrário. Vamos lutar contra isso e encher de armas para a gente viver contra a frieza espiritual. Então, palavras que são opostas é a animação, ardor, calor, admiração, afeição, amizade, amor, apego, apreço e carinho. Então, o contrário de tudo aquilo que a gente sabe que é ruim da frieza espiritual é o amor, o carinho, o apego. Então, se eu sinto que eu estou num momento de frieza, o que eu vou pensar? Não, tá bom, posso estar nesse momento de frieza, mas eu não vou me apegar a ele. Então, eu vou contra, então eu vou pensar nas coisas que são contra esse sentimento e esse pecado, porque eu tenho que lutar contra. Então, eu vou com a arma do amor, com a arma do carinho, com a arma do relacionamento, da admiração, da conversa. Então, a gente tem que se munir dessas armas. Vamos ler Salmos 92, do 1 ao 8. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos teus propósitos. O estúpido não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és exaltado para sempre. Então, glória a Deus, né, gente? Aleluia, porque que versículo lindo. Porque que tempo difícil é o tempo da frieza, mas o Senhor, Ele sempre traz para nós verdades para fortalecer e alegrar o nosso coração. Então, a frieza, ela não é para sempre. A frieza, quando nós decidimos combatê-la, nós vivemos coisas maravilhosas. E é aquilo, quem muito é perdoado, muito ama. Então, você viveu algo muito complicado. Você saiu daquela lama, daquilo que te deixa inconstante, insatisfeito e triste, para um lugar de amor, de graça que o Senhor derramou sobre você. Porque a cada dia Ele derrama graça sobre a sua vida, para que você viva coisas maravilhosas com Ele, para que você viva os planos dEle. Então, o Senhor diz essa verdade sobre o nosso coração, de que ela não é para sempre. E que mesmo que, igual os bichinhos tentaram contra a vida, então a frieza pode vir contra, as pessoas podem vir contra, o desânimo pode vir para tentar te derrubar. Só que nós vamos nos alegrar e nos apoiar na verdade de que o Senhor nos ama, de que nós somos criados para ser imagem e semelhança dEle e de que nós somos filhos dEle. Amém? Agora, vamos ler
Mateus 24, do 10 ao 13. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então já é claro que muitas pessoas vão se distanciar. Muitas pessoas vão desanimar no meio do caminho, vão desistir. Muitos vão se levantar falando que são os profetas que trazem as verdades dos céus, mas eles não são. Só que aqueles que perseverarem no Senhor, não é simplesmente, eu vou perseverar na igreja, porque isso daí é religiosidade. Você pode estar na igreja, mas não quer dizer que você está no Senhor. Então, aqueles que perseverarem no Senhor até o fim serão salvos. Então, a perseverança é uma virtude, é algo que a gente tem que carregar, porque aqueles que perseveram, eles recebem a sua recompensa, que é ter a amizade e o relacionamento do Senhor com eles para sempre, independente de tudo. Então, mesmo que a gente sofra esses tempos de dificuldade e de frieza, o Senhor sempre estará conosco, se nós perseverarmos e não aceitarmos esses diagnósticos de que nós estamos em um período de frieza, essas mentiras e essas coisas que o inimigo tenta colocar cada vez mais para você se distanciar. Então, você sentiu um sintoma da frieza, o que você vai fazer? Você vai tomar o remedinho que é o amor e o carinho e a amizade com o Senhor para você combater esse sintoma que está aparecendo de frieza. E eu quero trazer um versículo, mais um, que é lá em 2 Timóteo 1, 6 e 7. Esse é o versículo que a gente vai carregar para essa semana, tá bom? Então anota esse versículo aí. Vocês já estão anotando o versículo? É o versículo da semana, porque a gente não vai focar na frieza. A gente vai focar em ir contra a frieza. Então, a frieza vai tentar vir de um lado. O que a gente vai fazer? Combatê-la com todos os frutos e as armas que o Espírito Santo está nos entregando. Principalmente nesse tempo de série de mensagens que o Senhor separou para nós. Para que nós não continuemos nessa vida de mesmice, de religiosidade e parados para que a gente possa viver o chamado do Senhor. Então, vamos lá. Por essa razão... Peraí, vamos ler junto, né, gente? Que coisa legal. Vamos ler, vai. 1, 2, 3 e... Por essa razão, torno a lembrá-lo de que a chama do nosso, pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Amém? Então, do que o Senhor nos deu? O poder de amor e domínio próprio. Muito bem. Que querido. Obrigada, gratidão, viu, por estar participando aí. Então, nós recebemos o poder de amor e domínio próprio. Então, a frieza não nos domina. Os pecados não nos dominam.
Porque nós temos domínio próprio que o Senhor nos entregou. Nós temos autoridade sobre qualquer pecado, sobre o inimigo, sobre qualquer coisa que vier sobre nós. Nós temos autoridade e nós podemos decidir. Eu não quero viver na frieza. Eu tenho esse domínio sobre a minha vida de que eu não quero viver isso. Eu não aceito essa mentira. Então, a partir de hoje, quem está se sentindo em um tempo de frieza, você vai olhar para ele e vai falar assim, ó, aqui não, querido, nunca mais. Então você vai sair desse período. Amém? Amém? Aleluia, eita glória. Isso daí. Gente, eu vou estar terminando aqui com esse super versículo maravilhoso de lindo, tá? Porque ele já vai ser o nosso caminho que a gente vai estar trilhando nessa semana. Essa verdade a gente vai guardar no nosso coraçãozinho. Pega aqui o versículo. Gente, é sério. Pega o versículo, bota no coração. E agora a gente vai orar, tá bom? Continua com a mãozinha no coração. Isso, aleluia. Obrigada, Senhor, Pai. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de termos domínio próprio. Obrigado porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio de podermos te escolher a cada dia, Pai. Obrigada porque o Senhor nos permitiu viver na tua santa liberdade, Pai. Obrigada pela tua graça. Mas agora nós não aceitamos mais este estado de frieza. Nós mandamos embora em nome de Jesus, Pai. Declaramos pela autoridade que o Senhor nos deu. Nós não aceitamos mais viver em frieza. Nós não aceitamos mais ler a Bíblia e não sentir nada. Nós não aceitamos mais estar em tempo de adoração e não sentir emoção e vontade de te adorar, Pai. Isso não nos agrada, porque nós sabemos que fomos criados para Ti. Nós sabemos que fomos criados para Te adorar, Pai. Então nós mandamos embora e declaramos que isso está quebrado, nós não aceitamos mais. E agora nós aceitamos as Tuas verdades. As verdades de que nós somos Teus filhos, livres para declarar o Teu reino por onde formos, para queimar por onde formos, para que o primeiro amor nunca se esvazie, nunca termine, nunca se apague, Pai. Nós não aceitamos mais isso. Nós só aceitamos viver para Ti da maneira mais intensa que existe, Pai. Não existe vontade de viver se nós não pudermos viver intensamente para Ti, Pai. Tire nossa vida se estivermos vivendo da pior maneira, Pai. Mesmo que essa seja a oração mais difícil e mais ousada na nossa vida, mas não existe graça, não existe vontade de viver se o Senhor não for o centro das nossas vidas, Pai. Tome-nos por inteiro, que o Senhor coloque os nossos corações juntos ao Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.